teu lado, estão te amparando. Divaldo vai contar exatamente a mesma coisa, né? Então, esses trabalhos são muito sérios. Eu vou falar para eles, não leva trabalho mediúnico para dentro da sua casa. O lugar certo de trabalho mediúnico é aqui na Casa Espírita. Por isso que a Casa Espírita tem que preparar a gente, né? Primeiro, através dos estudos, através dos cursos que a gente viu, de tudo aqui, porque uma vez eu ouvi o seu Altivo falar isso, né? Que a mediunidade ela vai ser comparada assim, a um piloto de avião. Eu quero pilotar um avião, o que você precisa fazer? Você tem que fazer curso primeiro, muito curso, depois algumas aulas práticas antes de você começar alguma coisa. Você entender como é que é a sintonia, como é que você vai conversar com os espíritos, vai se relacionar com os espíritos, saber até como quebrar a sintonia com eles. Quando começou o trabalho de desobsessão, era quarta-feira. Quarta-feira era excelente, que eu gosto de futebol. Chegava em casa, eu ligava a televisão, via o jogo de futebol, depois nem lembrava do que aconteceu no trabalho. Quebrei a sintonia. Né? O trabalho é sexta-feira, lá no CELD. Acabou a sexta-feira. Sexta-feira é um dia excelente também, né? Sempre tem um evento social qualquer, um aniversário, então vai sair, vai encontrar com a família. Esquece o trabalho, quebra a sintonia com os espíritos. A gente precisa disso para a nossa saúde. A gente fala assim, ó, a hora do trabalho, o dia do trabalho é aqui. Centro Espírita Caminho da Luz, Rua Jurici, 164 ali. É lá. Tem os horários lá. Aqui na minha casa não. Aí começa a preparar o trabalho aqui da casa, né? A casa para receber essa atividade. Mas, agora vindo para a Casa Espírita. Os espíritos, eles lembram a gente que a Casa Espírita ela deve desempenhar 3 papéis principais. O primeiro, acaba sendo de hospital, né? A maioria de nós chega à Casa Espírita pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda. Ou porque eu estou me sentindo mal fisicamente, ou porque comecei a ver espírito, comecei a sentir alguma coisa mediúnica, né? Porque nós, vamos botar num país que ainda é de maioria católica, né, que ainda tem um movimento protestante muito grande, o espírita que está aumentando bastante, segundo as últimas pesquisas, né? Quem chegou à Casa Espírita normalmente ou é filho de espírito ou teve alguma experiência. Né? Agora tem gente pelo bom senso também. Está começando as respostas de outras religiões não está satisfazendo mais. Está querendo, né? Aí chegou até a Casa Espírita. Em primeiro lugar, tratamento. E o que os espíritos convidam a gente? Agora, a gente não tem que fazer a diferença. Tem algum médico aqui? Tem alguém que trabalha com enfermagem? A nossa casa, por exemplo, a gente conseguiu montar uma farmácia. A gente não tem farmacêutico até hoje. Um dia aparece. Aí o que acontece? Nós mesmos fomos obrigados a ir nos familiarizando com esses termos, o que é genérico, o que não é genérico, qual o remédio que é bom para isso, uma exigência que a gente faz. Traz a receita carimbada pelo médico com uma data que seja tolerável. Né? A pessoa recebe, vamos ver se tem esse remédio. Não tem. Aí eu ouvi um companheiro dizendo aqui, ó, pede o livro na livraria, se não tiver na semana seguinte a gente encomenda. O remédio não tem. Vamos ver se a gente consegue na semana seguinte. Aí algum companheiro vai lá e compra o remédio, coloca, e o remédio a gente vai recebendo doação, vai fazendo troca, né, junto com a mulher, né, faz esse trabalho todo. Mas até hoje a gente não tem farmacêutico lá. Agora a gente tem médico, tem enfermeiro, tem fisioterapeuta, então eles marcaram os dias. E aí, gente, começa a vir gente para a Casa Espírita. Está indo para aquela Casa Espírita para quê? Tem atendimento, tem pediatra ali. O pediatra, então, é uma lota. Tá difícil, pediatra. Fica cheio, né, de gente, né, quando tem consulta pediátrica. Começa a colocar essas pessoas, mas o tratamento principal. O tratamento principal a gente tem que lembrar que nós somos o quê? Corpo, perispírito e espírito, né? Nós somos 3 em 1. Então, quando você vai no médico, o médico te passa o remédio, você está cuidando o quê? De 1/3. Como é que eu cuido dos outros 2? Como é que eu cuido do perispírito? Primeiro, cuidando do meu corpo também, que tudo que eu faço com o meu corpo traz reflexo no perispírito. Aliás, ó, eu vi a propaganda aqui, ó, é imperdível. Venho para cá semana que vem assistir a palestra sobre suicídio. Eu estava vendo as estatísticas, eu fiz tudo sobre suicídio semana passada. 30 suicídios no Brasil por dia. 11 mil por ano. Fruto da crise. São funcionários públicos que tiveram salário atrasado, não ganharam 13º, se desesperaram, não tem essa visão espírita, não tem a visão do espírito, e os espíritos estão convocando a gente, falando, vocês que são espíritas, nós estamos precisando de vocês, aprendam a falar de suicídio de maneira direta, mostra as consequências mesmo, é isso que você vai encontrar do outro lado da vida, olha o que você vai encontrar, olha quanto sofrimento você vai passar.
Sabe por quê? Porque nós aqui, todos nós, sem exceção na Terra, nós ainda temos um pouquinho de egoísmo dentro da gente, né? Para falar um pouquinho. E tem também o instinto de conservação. Se eu tiver a certeza de que o que eu vou passar vai ser muito pior do que eu estou aqui, eu não vou querer partir para o outro lado. Mas os palestrantes espíritas ainda ficam timidamente, não querem falar. Então eu falo até para as pessoas, hoje eu tomo coragem, eu falo assim, ó, você vai se suicidar aqui por causa do seu casamento? Separa. Ah, mas que responsabilidade você está falando isso? Ele vai se suicidar. Pô. Né? Separa. É por causa do trabalho? Sai do trabalho, muda de trabalho. Sai do estado, sai do país. Eu só tenho uma crítica a fazer. Né? Os companheiros que estão compenetrados aqui com o objetivo da divulgação doutrinária, né? Tem gente que fala assim, vou morar em Portugal. Está fugindo, Jesus está precisando da gente agora. O Ismael está precisando da gente agora. É agora que está mostrando para quem é trabalhador mesmo de verdade ou não. Né? Tem a liberdade, pode ir para o país que quiser, mas agora é que está precisando da gente. Né? Então a gente tem que aprender a falar sobre esses temas, falar de maneira mais direta. Então, em primeiro lugar, o hospital, né? Perispírito, através do passe também. Cuidando do corpo através do passe. Agora, como é que como hospital, como é que ajuda o espírito? Calma, um de cada vez, calma. Como é que você ajuda o espírito? Educação. Educação. É isso mesmo. Então a pessoa chega aqui na casa espírita hoje, aí fala assim, ó, vem para cá, vem assistir reunião pública. Estão querendo me converter. Estão querendo alguma coisa de mim. Não, você vai sentar aqui, os espíritos que estão ao seu redor estão assistindo também. Aquilo diz interesse aí também, mais ainda eles. Eles são espíritos, estão falando da vida espiritual. Né? Eles vão aprendendo, ou então eles ficam lá do lado de fora, esperando a gente sair depois. Mas quando isso acontece, também a gente está tendo um momento de refrigério ali, estão deixando a gente em paz um pouquinho. Agora, quando a gente entra na casa e começa a trabalhar mesmo, a gente faz a diferença na vida das pessoas, o que acontece? Você fica espírito para espírito, falou, pô, peraí, agora deixa ele em paz um pouquinho, ele está tentando mudar aqui. Pô. A gente não faz isso com o encarnado, né? Olha como é que ele está fazendo, está vindo para cá, deixa ele um pouquinho agora, em paz, deixa ele... Né? Então chega o lado da escola. O que é a escola? Eles falam para a gente. Ó. Primeira coisa, muito séria. Tem casas espíritas por aí, a gente visita bastante casa espírita, né, no nosso trabalho, que às vezes coloca o nosso lá sem colocar o livro dos espíritos. Falo, em primeiro, casa espírita séria é Allan Kardec, no início, no meio e no final. Ah, é conservadorismo de não, casa espírita, a base é Allan Kardec. Então, enquanto a minha casa espírita não tem livro dos espíritos, livro dos médios, evangelho, céu, inferno e a Gênese, pelo menos, eu não vou pensar, né, e estar me aventurando. Agora não, estou fazendo assim, sistematizado, tudo bem, mas pelo menos vamos trabalhar Allan Kardec. A casa espírita não pode, em momento nenhum, acontecer como já aconteceu. Ah, nós já fizemos esses cursos todinhos, você não está tendo nada de Allan Kardec, só está tendo obra de André Luiz. Você me desculpe aqui. Mas não é o Hobbes que está falando, é o Dr. Herman, é Antônio de Aquino, Leopoldo Machado, fala, casa espírita séria, Allan Kardec. Aí eu pergunto para vocês, né, quem é que não se sente aqui, poxa, à vontade, ou com capacidade de estudar um capítulo e conversar com alguém sobre esse capítulo? Quem é que não se sente à vontade, né? Uma vez um espírito me aconselhou o seguinte, ele falou assim para mim, ó, quando você estudar qualquer coisa da doutrina espírita, estude como se você tivesse que fazer uma exposição oral sobre o tema. Eu falei, caramba, é diferente, né? Se eu tivesse que falar dele, eu não vou ler rápido, não. Eu vou ler com calma, eu vou ler de novo. Aí eu não vou só ler, eu vou estudar. Já aconteceu com vocês? Aí eu li a obra de André Luiz todinha. Aí depois um amigo meu chegava perto de mim, você lembra daquela passagem assim, assim? Está em qual livro esse? Ah, tu não leu? Não, eu li, mas eu nem prestei atenção, passou rápido. Me veio na cabeça aqui agora. Vocês sabiam qual é o livro do André Luiz? Um desafio para vocês. Qual é o livro do André Luiz, que André Luiz relata que ele está na Inglaterra, totalmente destruída na Segunda Guerra, e de repente ele vê uma luz muito forte lá embaixo, que ele fica lá de cima falando, que luz é aquela lá? Vamos lá ver o que é. Quando ele chega perto, é um grupo de fiéis dentro de uma igreja católica fazendo uma oração, e fala, aquela oração, os mensageiros. É o segundo livro. Entendeu? Eu estou falando isso porque quando me perguntaram, eu não me lembrava que ele foi. Então, o puxão de orelha foi para mim, então você acertou. É porque quando a gente estudou aqui, a gente ressaltou muito isso aí. Pois é. A nossa casa pode ser um ponto de luz. Pode ser um ponto de luz. Aliás, a casa espírita é o ponto de luz. A impressão que eu tenho, assim, várias vezes isso aconteceu comigo, não me pergunte por quê.
vai começar um trabalho mediúnico na casa, né? Eu participo lá da desobsessão, atendimento fraterno espiritual agora, no nome novo, passe de cura, não é passe de cura, agora é passe de saúde, né? Mas vai começar o trabalho, você fecha os olhos, dá a impressão assim, que tem uma luz enorme lá em cima e saindo vários focos para cada lugar. E um dos focos está sendo essa casa. Acendeu, isso aqui é ponto de luz na vida das pessoas. A gente não tem noção de quantas pessoas são tratadas enquanto estão aqui dentro. Mas, precisa do passe de saúde, passe de cura? Não, gente, está sendo tratado aqui. Enquanto você está aqui ouvindo, sentado, os espíritos estão trabalhando aqui, estão ajudando a gente. Mas, principalmente através desse estudo. Esse estudo vai modificar a nossa vida. Então a gente precisa assim, levar muito a sério esse momento de estudo. E se colocar à disposição mesmo, eu posso ajudar. Me ajudar como monitor. Deixa eu ficar aí só acompanhando durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, o tempo que você quiser. Aí tem sempre aquele dia que alguém precisa faltar, hoje o estudo está contigo, você fica. Aí a pessoa vai ficar sozinha, vai descobrir uma capacidade que nem ela tinha. Porque sabe o que fala aqui? As línguas de fogo estão sobre nossa cabeça. E quando a gente estiver sintonizado com os espíritos, vai falar coisa que até duvidava. Eu me lembro uma vez eu dando um curso do Livro dos Espíritos, falando sobre convulsionário. Lembra desse capítulo, convulsionário? Aí eu falei um montão de coisa que eu nunca tinha estudado. Aí quando terminou, eu falei, e é assim mesmo. Porque os espíritos aproveitaram que eu estava ali, né, me utilizaram, a informação saiu. Mas então por que a gente não aproveita também? Quando a gente tem que ser útil na vida dos outros, os espíritos aproveitam a gente. Já viu como é que é na casa espírita? Eu tenho algumas virtudes, mas tenho meus defeitos. Aí o companheiro nem desconfia qual é o meu defeito. Os espíritos chegam através dele e dão uma mensagem para mim, direto. Aí ele fala para mim, dói em mim, né? Parece que ele pisou no meu pé. Já fica... E você também? Primeira reação nossa, ele está falando de mim e você também. Mas não, os espíritos estão aproveitando uns aos outros. Então nesse momento de curso, enquanto está a palestra, está monólogo aqui. Eu falo, vocês escutam, né? Mas no curso não todo mundo participa. E todo mundo troca informação. É esse o objetivo da Casa Espírita também. Quanto mais curso a gente tiver, quanto mais voluntário tiver, melhor. E chega na outra parte agora. Oficina de trabalho. Comparemos o nosso movimento doutrinário a um edifício de gigantescas proporções, cujas pilastras mantenedoras são as balizas do espiritismo, e as moradias sejam os centros espíritas. Então, assim, cada um vai virar e vai falar assim, qual é a minha atividade fim? Nós vamos dedicar a fazer o quê? Isso é importante demais, gente. Já viu aquela pessoa que faz vários cursos universitários e não aproveita nenhum? Você chega perto da pessoa, eu fiz direito, fiz administração, fiz economia, fiz psicologia. Está trabalhando em quê? Eu trabalho no comércio, trocando dinheiro. Mas nenhuma das faculdades que você fez, não está falando. Por quê? Não direcionou o que tem que fazer? Sabe o que os espíritos falam para a gente? Escolham o que vocês querem fazer e se especializa naquilo que vocês querem fazer. Às vezes a pessoa quer abraçar várias coisas ao mesmo tempo. Então, vou botar aqui, já está vindo na minha cabeça assim, ó. Condessa Paula, vamos trabalhar com morador de rua. Já falei, né? Daniel Cristóvão, outro centro espírita que fica ali na Sorocaba. Não, meu trabalho vai ser direcionado a crianças especiais. Centro Espírita Leopoldo Machado, vamos direcionar para a arte espírita. Fraternidade Oficina do Amor em Nova Iguaçu, vamos direcionar para a escola, vamos montar uma escola aqui dentro do centro. Aí tem uma escola lá, primária e secundária, já estamos estendendo para o secundário. Está no primário por enquanto. Tá? Vamos definir qual vai ser a atividade fim da nossa casa também. É estudo, divulgação, mas agora está na hora de começar a olhar para a sociedade mesmo. O que está sendo mais emergente, o que a gente pode fazer diferença, ajudar? Né? Será que pode chamar alguém para fazer vacinação? Fazer contato com alcoólicos anônimos? Né? Esses grupos. Tentar fazer aliança com eles, traz para cá, para casa, e daqui a pouco a gente está vendo outros frequentadores que estão sendo enviados para cá, porque, né? Qual é o sucesso do Alcoólicos Anônimos? É a pessoa falando na mesma língua que ele, a pessoa falando daquilo que eu estou vivendo. Só que ele viveu, já passou. Como é que eu faço para não sair disso aí agora também? Quando a gente fala na Casa Espírita sobre anjo da guarda, a gente fala assim, né? Será que existe concurso público do outro lado para ser anjo da guarda? Só senta lá, faz uma prova, você é anjo da guarda. Qual é o requisito para você ser anjo da guarda? O que vocês acham que é? Eu tenho que ter conhecimento da prova que aquele espírito vai passar, mas é conhecimento prático mesmo. Então, ele é um alcoólatra, eu tenho que ser um ex-alcoólatra que conseguir vencer o alcoolismo. Às vezes a mãe encarnada não consegue ser anjo da guarda do filho. Tem que ser alguém que conhece a experiência, ele sabe as nuances todas, sabe as quedas, né? Conhece aquilo muito bem para ter paciência com ele. Isso é ser anjo da guarda.
Então a gente começa a fazer esses cursos na casa, né, dando oportunidade de trabalho para a gente está fazendo diferença na vida das pessoas. Eu quero ver um trabalho simples lá na nossa casa, esse de entregar comida, ele tem sido mais importante até para quem está indo para casa preparar os alimentos. As pessoas chegam lá 2 horas da tarde, descascam batata, descascam cenoura, aí fica ali naquela conversa, bate-papo, aí está tendo a reunião pública. Tem gente que só na hora do passe, né, larga lá, vai com luva na mão, com aquele negócio, aquelas roupas todas de cozinheiro, senta lá só para tomar o passe, termina, volta lá para trabalhar, vai preparando as quentinhas. Aquilo ali está sendo uma terapia para a pessoa está saindo dali leve, fazendo novas amizades, botando a energia dela. Aí eu pergunto, como é que está a nossa energia? A gente está colocando a nossa energia em prol do próximo? Sabe por que a gente fala isso, gente? Porque tem casas espíritas por aí, que você vai ver, às vezes, uma casa igual o Leão Denis. Poxa, recebe o quê? 5 mil pessoas no sábado, às vezes, né? Somando todas as reuniões. Sabe quantos trabalhadores carregam o piano de verdade? Eu garanto para você, não passa de 15. São eles que fazem tudo. Eles assumem aqui, fazem aqui, fazem trabalho. Por que isso? Aí cada casa espírita que você vai, né? A caravana Leopoldo Machado, então, que é um trabalho que faz interior de estado, a gente chega em casas espíritas que às vezes a gente faz palestra para 3 pessoas, 4 pessoas, mas os espíritos falam, são esses 3, esses 4 vão carregar o piano. Investem nele. A gente vai observando com o tempo a casa começa a crescer, aqueles 4 ali estão ali assumindo o trabalho todo. Né? Mas está precisando de mais gente. E a gente vai ajudar dentro daquilo que a gente consegue ajudar. Que a gente pode ajudar. Eu sei cozinhar. Pô, que legal, eu não sei. Preciso de alguém para cozinhar. Eu, quando cheguei na casa espírita, eu trabalho na rua, meu trabalho é esse. O meu trabalho profissional, eu trabalho na rua, entregando documento na casa das pessoas. Aí, quando eu falei isso, ele falou, então vamos fazer uma coisa, as pessoas pedem cesta básica aqui, você não quer ir na casa das pessoas que pediram cesta básica fazer uma visita, não? Aí eu ia na casa, aí uma coisa interessante e assim, alarmante, né? Nilópolis, a minha terra natal e onde eu moro e trabalho, você encontra um casarão aqui, uma mansão aqui, aquele corredorzinho pequenininho no meio, e uma barraquinha no final com 8, 9 pessoas morando naquela barraquinha. Então, o negócio é um quadrado assim, um vaso sanitário ali no canto, uma geladeira aqui, um montão de colchão, dorme todo mundo. Né? Aí você vê, caramba, a disparidade que tem, né? E o descaso que é ali, e a gente não consegue enxergar isso se não for lá pessoalmente para ver. Aí você começa a olhar de maneira diferente. Quando a pessoa chega no centro, você fala, olha só, essa senhora sobe aquela ladeira todinha, que lá o nosso centro é uma ladeira, né? A gente fica com preguiça às vezes de subir a ladeira. Você começa a olhar o ser humano de uma outra maneira. Porque os espíritos falam assim, né? Não é que a gente vai menosprezar a nossa prova, não. Só a gente tem noção de quanto dói na gente. Mas a gente vai ver pessoas com provas tão mais complicadas que a nossa, que a gente vai falar, pô, se ele tem força para fazer isso, eu tenho que ter força para fazer o meu. Eu não posso me entregar dessa maneira. Aí a coisa começa a tomar rumo, começa a tomar um direcionamento. Eu estou começando a olhar para o espírito. Nós estamos no século do espírito. É o século do sentimento. Eu não posso mais ficar olhando só para vocês e olhar o casaco azul, o casaco... Não. Eu tenho que começar a tentar olhar o coração da pessoa, tentar ver aonde eu posso ajudar, me colocar... É isso que estão cobrando da gente dentro da casa espírita. É coisa demais, né? Mas são 74 anos de casa. Os desafios estão grandes. Tem muita gente desanimada por conta da crise. Mas os espíritos também, a parte que eu deixei para cá para o final, eu vou ler um texto aqui para a gente, que ele pode ser até contundente. Tá? Você me perdoe, quem escreveu o texto foi o Antônio de Aquino, não foi o Robson, não. Mas ao mesmo tempo que ele é contundente, ele chama a nossa atenção. Sabe por quê? Porque o médico que vai dar trabalho na casa espírita, ele vai dar trabalho porque ele está passando por problema. Às vezes você exclui o médico de um trabalho qualquer porque ele está em desacordo com as normas que você acha do trabalho. O que acontece? Ele se afasta e depois você vai ter como pena encontrar com ele numa região umbralina depois no futuro. Fala, poxa, ele estava na casa, se não fosse eu ter afastado do trabalho, ele podia estar num caminho legal agora, mas eu que afastei do trabalho, agora ele está perdido. Então vem pedindo para a gente, ó, paciência uns com os outros. Vamos entender que ser médium não é fácil não, que se ser médium fosse só sentir, ver os espíritos, era mole. Mas a gente começa a sentir aquela tristeza, falei, de onde está vindo essa tristeza? Aí começa a arrumar motivo para a tristeza, nem tem motivo. Ah, eu estou triste assim por causa disso, por causa disso. Não,
É o espírito que está do teu lado, você está sentindo o que o espírito está sentindo. Você vai no médico, faz um montão de exame, dá tudo normal. Vai falar, deve ser estresse. Ou então passa, tome antidepressivo. Não? E na verdade você está sentindo os espíritos do teu lado. Então ser médio é assim, tem uma bipolaridadezinha. Tem um dia que a gente está legal e no outro dia está agitado. Olha o que ele fala aqui, Antônio de Aquino. As pessoas na casa espírita, pode-se dizer sem sombra de erros, verdadeiros escândalos de que nos fala o Evangelho. São confusas, tumultuadas, ou com a sua simplicidade, ou com a sua ignorância, ou então com o ato deliberado de fazer com que as coisas andem segundo o padrão dele. Né? Então ele bota 3 pessoas. Ou confusas, tumultuadas, com a sua simplicidade ou ignorância, né? Que tentam fazer, ou que as coisas andam do jeito dele. Né? Constitui essas pessoas em verdadeiros testes de amor ao próximo, de tolerância e de convivência fraterna e de pacificação. Encontraremos inúmeras vezes a oportunidade de desistir de fazer o bem, alegando que tal pessoa não tem condição de viver conosco, porque não é capaz de entender o caminho que estamos trilhando. Mas responde aos bons espíritos que cercam a todos. Será através dessas pessoas que nós iremos ver o que tem que corrigir no nosso próprio comportamento. Será através desses membros ocultos do sofrimento que nós vamos conseguir observar a fealdade que existe, o fel do coração, dentro do nosso coração. A insegurança que carregamos no nosso ser, a indiferença ante a dor. Aí ele fala, e os infelizes são aqueles que cobram comportamentos porque justamente não são capazes de avaliar a sua própria inferioridade. É contundente o texto. Mas o texto está chamando a nossa atenção, né? Tem aquela pessoa difícil conviver. Gente, vai aparecer em todo trabalho. Aquela pessoa que você fala que tem que ser dessa maneira, a pessoa vai fazer de outro jeito porque ela quer fazer de outro jeito. Aí você já olha assim e fala, olha o Antônio de Aquino aí. Olha a mensagem que o Antônio de Aquino deu. Isso vai para o YouTube. Né? Aí tem um companheiro que trabalhava como agente religioso em presídio. O companheiro queria ir para o trabalho de camiseta. Eu falei, então tá bom, deixa. Aí ele foi lá para o presídio e foi barrado. Não deixaram ele entrar. Aí na semana seguinte eu chamei ele e falei, o doutor Adolfo Possoli, o espírito lá do trabalho da nossa casa, ele falou assim pra gente, se vocês soubessem que é o trabalho com Jesus mesmo de verdade, vocês iam escolher a melhor roupa que vocês têm. Eu ia de bermuda às vezes para a rua entregar comida. Está errado. Vocês não vão botar roupa também para humilhar a pessoa que está morando na rua. Tomar cuidado com os relógios, com não sei o quê, com tal, com os apetrechos da rua. Mas ali você está se colocando de igual para igual. Toma muito cuidado. Então a gente vai ser desafiado, vai conviver com pessoas às vezes difíceis. Aquela pessoa que você orienta, fala, a pessoa faz diferente. Mas aquilo está fazendo parte do nosso teste. A gente vê, é ali que eu tenho que aprender. Já viu quando a gente. O que Santo Agostinho fala para a gente? Todo dia de noite, né? Faz aquela passagem de tudo que eu fiz durante o dia e vamos ver onde eu errei. Pede onde eu errei. Aí você vai fazendo isso com frequência, eles vão mostrar para a gente. Muda às vezes o personagem, muda o lugar, mas a história é sempre a mesma. Então o problema não está no outro, está em mim. Falando assim, fulano falou alto comigo, ou então foi injusto comigo, aquele me deixou chateado. Eu que tenho que aprender a conviver num mundo em que eu vou esbarrar com pessoas que vão ser injustas comigo. Então vai falar alto comigo? Deixa eu falar. Deixa eu gritar. E vão aprender a perdoar a gente e aprender a perdoar a pessoa precisa trabalhar. Aí você deixa a pessoa trabalhar, olha só que coisa legal na casa espírita. Você quer muita informação, eu acho que eu sou, como é que fala quando a criança é muito agitada? Imperativo, né? Trago muita informação, né? Mas, qual era o exemplo que eu ia dar agora? Eu acabei me perdendo. Não, mas eu chego na casa espírita, às vezes a gente quer abraçar tudo, a gente quer fazer tudo de uma vez, né? E eles falam pra gente assim, não, deixa a pessoa fazer o trabalho para ela se sentir como integrante do trabalho. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos um trabalho nessa casa que entrega 1.500 kits, todo ano, 1.500. Passa um pouquinho às vezes, esse ano deve passar um pouquinho. 1.560 crianças recebem no mês de dezembro presentes. Forma aquela fila de quarteirão, a gente roda quarteirão. Aí quando começou o trabalho na nossa casa, esse kit ele tem um presente, um calçado e um brinquedo. Um brinquedo, um calçado e uma roupa. Né? É o kit lá para as crianças. Aí a gente bota um número, aí eu cheguei mais cedo na casa, eu sou organizado, eu tenho toque, né? Alguém falou, atrás de toque? Eu falei, eu tenho toque. Aí eu peguei aquele papelzinho, botei de 1 a 100, colhei no chão.
Aí de 101 a 200, botei no chão. Aí comecei a organizar os presentes todinho. E fui, o suor pingando, e fui... Terminei. Quando chegavam os trabalhadores, a frustração dos trabalhadores, porque ele queria ter ajudado. Eu tomei a frente para fazer, mas ele queria fazer parte, ele queria chegar em casa e falar assim, ó, eu participo de um trabalho que dá presente, eu fui lá e ajudei. Ah, não, mas o coisa aqui fez tudo e não deixou de fazer. Então, mesmo que você faça melhor, ou ache que faça melhor, deixe ele fazer. Porque ele fazer vai fazer bem a ele. Vai ser uma terapia para ele, deixa ele fazer. Ele vai se sentir bem, vai falar assim com toda alegria, eu sou um trabalhador do Centro Espírita Caminho da Luz. Tira o trabalho dele, o que acontece? Ele, estão me deixando de lado, não estão mais dando importância para mim. Daqui a pouco, eu não sou mais importante para casa, vou procurar outro lugar que a pessoa me valoriza. E vai para outra casa. Agora já a gente não, né? A gente vai para as outras casas, aí que a gente aprende a amar mais a nossa casa ainda. Que bom a gente vir para cá, né, numa segunda-feira, né? Agora eu vou chegar amanhã lá, que coisa bonita que eu vi lá, porque a última vez que eu vim aqui não tinha garagem não. Era mato ainda, né? Agora eu estou vendo, já construíram. Olha o projeto da casa aqui para o futuro. Casa espírita tem que ter isso, né? A meta, né? E, gente, eu falei demais, ó. Faltam 2 minutos para acabar, então minhas palavras finais parabéns para vocês, né, pelo aniversário, mas tem muito trabalho para fazer. Nós que estamos envolvidos diretamente com o trabalho, a gente sente ao mesmo tempo uma alegria muito grande de estar sintonizado com Jesus, mas também uma espécie de angústia, porque a gente vê que tem tanta coisa para se fazer, está precisando tanto da gente, né? A gente fica assim incomodado, mas isso serve para dar aquele impulso, precisa de mim. Enquanto eu estiver aqui, eu estou sendo útil. E eu sendo útil, não tem lugar para depressão, não tem lugar para loucura, não tem lugar para suicídio, não tem lugar para nada. Eu estou sendo útil à minha casa, eu estou sendo útil à comunidade que eu estou vivendo. É esse o convite que a gente faz a vocês. Vou terminar com a poesia de Jesus Gonçalves, né, que vai estar falando um pouquinho da nossa missão aqui. Né? Ele fala assim: quem do Evangelho aprender sua real substância, não poderá nunca mais viver nas sombras da ignorância. É lei de amor e justiça que vem de fonte divina. Combate o orgulho e a cobiça na mais perfeita doutrina. Páginas vivas de luz são magistral monumento. Não são das mãos de Jesus, mas são do seu pensamento. Não tem mistério encoberto que muitos lhe querem dar. O ensino é claro e bem certo, que todos saibam amar. E dessa lei luminosa, canto de amor e bondade, desponta a flor mais mimosa, a lirial caridade. Nos fala o Mestre Divino dos mundos da evolução. Nos esclarece o destino nas leis da reencarnação. Bendito todo que seja essa torrente de luz. E digo, bendito seja o Santo Mestre Jesus. Cumpra o Evangelho ensinar com lealdade e clareza, sem confundir ou deturpar a sua sublime pureza. Porque quem do Evangelho aprender sua real substância não poderá nunca mais viver nas sombras da ignorância. Essa poesia de Jesus Gonçalves. Espero que nossas palavras tenham sido de utilidade para frente e para o alto. Vamos continuar o trabalho, tem muita coisa para frente. Que Jesus nos abençoe.